Olá, estamos aqui hoje para mais um Conversations with Our Experts e hoje a gente vai falar sobre o Open Finance regulado e como a Belvo tem desenvolvido a solução e se consolidado no ecossistema do Open Finance regulado no Brasil. E para isso a gente vai receber o Caio Zanola, que é diretor de engenharia aqui na Belvo, para falar um pouco sobre como foi a trajetória da Belvo no Open Finance, como foi a migração do Open Finance via Scraping pelo Open Finance regulado, quais as vantagens do Open Finance regulado para as empresas que querem acessar os dados financeiros para construir melhores soluções e também como a Belvo faz para manter a qualidade dos dados e as melhores taxas de sucesso do mercado. Obrigada, Caio, e seja bem-vindo. E para a gente começar, gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar aqui na Belvo. E, na realidade, eu vim para cá por acaso, né? Por sorte, vamos dizer assim. Eu estava cuidando de um projeto, de um banco digital, né? Que a gente criou para uma instituição de pagamento. E teve um dia que eu estava olhando o LinkedIn e vi o contato da Belvo. E aí, nesse primeiro contato, eu já fiquei muito interessado, né? Com o trabalho que estava sendo feito aqui na Belvo. Eu tenho uma trajetória de trabalhar em diversas verticais, vamos dizer, recém-digitalizadas ou em processo de digitalização, né? Banco, pagamentos, criação de distribuição de conteúdo. E o que sempre me interessou em todas elas foi fazer coisas, vamos dizer, de forma não convencional, né? Muita experimentação, produto do zero, essa pegada mais fácil você mesmo, né? E aí eu comecei a ver o que a Belvo estava fazendo. Eu fiquei muito interessado, porque tinha muito espaço para experimentação e para construir coisas que iam escalar. A Belvo começou a operação em 2019, antes ainda da consolidação do Open Finance do Brasil, e na época nós trabalhávamos de uma forma diferente para agregar os dados, que era o scraping. Você poderia contar um pouco sobre o que é o scraping, como funciona, dar um pouco mais de contexto? O scraping, ele é uma forma de extração e coleta de dados, normalmente utilizando credenciais daquele usuário final, né, daquele cliente, e a gente faz essa coleta de dados através de interfaces humanas, né, de disponibilização daqueles dados. Então, eu estou falando dos canais das instituições, aplicativo da instituição, internet banking, né, daquela instituição. E então, a gente faz em scraping, sistematicamente, o consumo de dados de fontes que não são necessariamente feitas para consumo de máquina, né? São feitas para o consumo humano, né? Então, os desafios são imensos, né, em scraping. A gente tem ali a parte de autenticação do usuário, que ela é sempre muito protegida e cada instituição tem uma proteção diferente, né? A gente tem que fazer isso com as credenciais do próprio usuário, que traz vários complicadores, né, e grande responsabilidade no que diz respeito à segurança desses dados e operações, né, porque a credencial do usuário, no final das contas, ela é muito sensível. E depois a gente tem que passar por utilizar outras técnicas, né, para capturar esses dados. A gente tem que resolver captchas com máquinas como se fosse humano, por exemplo. É bem complexo, né? E existem alguns outros recursos, N outros recursos que a gente precisa usar para a gente fazer o scraping possível. Aí chega o Open Finance como a materialização do reconhecimento de que o dado ele pertence ao usuário. O usuário tem direito de ceder e de utilizar e de apagar e de fazer o que ele quer com aquele dado, né? Claro, dentro dos limites da regulação, né? Mas o dado é dele, então ele pode escolher ceder esses dados para que sejam usados para outros serviços. Uma vez que você tem esse motivador de entregar esse controle desse movimento para o cliente, para viabilizar isso, né, foi preciso um suporte tecnológico, né, grande, né, de modelo de autenticação, autorização em várias camadas, e tudo isso em cima de protocolos conhecidos, né, testados, seguros. Os padrões de Open Finance, eles estão baseados em padrões e protocolos que já existem há muitos anos, né, que resistiram e se provaram seguros, né, durante o tempo. E o que motivou a gente, né, motivou a Belvo a adotar o Open Finance foi justamente a convicção de que esse modelo de uso de credenciais de interface humana ele já tinha nascido ultrapassado, né, sobre vários aspectos, como eu tinha falado antes, né, ele exige uma série de contramedidas para ele ser eficiente, né? Então era um problema que tinha que ser resolvido. A gente sai de uma realidade onde a gente tem a posse da credencial do usuário, né, e a credencial tem acesso, vamos dizer, restrito, né, dos dados a partir de qualquer pessoa, de lugar ou por qualquer pessoa. E no modelo do Open Finance isso aí não é possível, né? Primeiro existe um processo de acreditação das instituições para que elas possam operar dentro do ecossistema. Depois você tem um processo de autenticação, isso já é operação, né? Você tem um processo de autenticação mútua entre os bancos. Depois disso você tem o objeto do consentimento, né? Dentro do objeto do consentimento
você tem o escopo, né, e o tempo do compartilhamento, né, e por fim, tudo isso só funciona para um par de instituições, né, um par AB, vamos chamar assim, de instituições, uma instituição contra a outra com o usuário final, né, o dono do dado, regulando como é que aquele dado transita entre essas duas instituições. Então, isso não pode ser reaproveitado por uma terceira instituição, né? Então, é tudo muito seguro. Então, assim, o usuário, por fim, é o usuário que determina o que pode ser acessado, de qual instituição, para qual entidade, para qual finalidade, por quanto tempo, e isso é muito poderoso, né? Assim, o óbvio, né, assim, dentro do Open Finance, todas as interfaces, elas são sistêmicas, né, elas são feitas para acesso de máquina, então a gente acabou deixando para trás toda aquela complexidade do scraping, né. Naturalmente a gente tem novas complexidades com o Open Finance, mas é um caminho sem volta, né. O Open Finance é o futuro do trânsito de dados do usuário final, vamos dizer assim. Do ponto de vista das empresas, quais as principais vantagens você vê no Open Finance regulado em relação ao scraping? O Open Finance ele é muito mais seguro, né, do que o mundo do scraping, e ele está sujeito a uma regulação que determina a estrutura e qual é o conjunto de dados a ser disponibilizado, né? Quando a gente está falando de scraping, a gente imagina a Belva, né? Ela faz scraping em várias instituições e ela tem que chegar, por fim, num esquema de dados que seja o mínimo comum entre todas essas instituições, né? Isso é muito difícil, porque a gente está falando de interface humana, né? Então, eu posso ter um banco que disponibiliza dado A, B, C e D e outro banco que disponibiliza A e B. Qual que é o mínimo comum que eu posso ter aqui para oferecer um produto que pode ser confiável para os nossos clientes? É o mínimo, né? O AB. No Open Finance, o esquema de dados ele é compartilhado entre todas as instituições, né? Então, a gente garante uma normalização, né, desses dados e uma cobertura muito maior, né? E de uma forma que faz sentido, né? Então, são coisas, vamos dizer, simples, mas que geram uma dor de cabeça enorme, né? Elas deixam de existir ou elas geram uma complexidade muito menor no Open Finance, né? Vou dar o exemplo de datas de transação. Você pode ter uma interface humana lá, um banco, que mostra só a data da transação. Em outro banco, ele mostra data e hora. Putz, a gente gostaria muito de oferecer data e hora, mas, de novo, você tem um banco que só tem data, você faz o quê? Oferece só a data, né? E oferece data e hora quando for possível. No Open Finance, não. Todos eles têm que disponibilizar data e hora. Então, a gente consegue construir produtos que são mais completos, né, e que são mais confiáveis em cima de Open Finance. Acho que essa é a principal vantagem, assim, né, para o usuário. E a Belvo tem uma das taxas de conexão mais rápidas no mercado. Você poderia falar um pouco sobre o que torna a nossa tecnologia tão eficiente, como isso impacta a experiência do nosso cliente? Toda a nossa experiência que foi acumulada, né, durante os anos que a gente teve de operação em scraping, que a gente fazia em escala industrial, né, ela foi reaproveitada no Open Finance, né? Então, desafios de escalabilidade, performance, qualidade, eles já eram conhecidos, né? Embora eles sejam diferentes no Open Finance, né? Mas a base já estava lá. Então, a gente tinha um conjunto, vamos chamar de legado técnico, né? Ou bagagem de conhecimento, né? Técnico que ajudou bastante a gente construir tudo que a gente construiu, né? Hoje para o Open Finance e garantir a taxa de conexão mais rápida, né, do mercado. E, naturalmente, a gente tem outras frentes que a gente trabalha também, né, que não são puramente tecnológicas, né, mas que, no fim, elas contribuem para a gente também sempre aumentar ou sempre manter essa taxa de conexão super rápida. A gente tem uma interface direta com várias instituições, né, direto com times técnicos de várias instituições, a gente consegue identificar problemas e resolver os problemas muito rapidamente pelo fato de a gente ter essa proximidade. Então, é uma série de fatores, né, técnicos, processuais e etc., que garantem que, no final, elas culminam na Belvo ter a taxa de conexão mais rápida do mercado. E agora falando um pouco sobre a taxa de sucesso, que é uma métrica crucial aqui na Belvo, né? Quais são os esforços diários que os times precisam ter para melhorar essa métrica e garantir uma integração consistente? Saindo um pouco ali da rapidez da conexão, né? Além da rapidez da conexão, a gente tem que garantir que a gente tenha sucesso, né, nessa conexão. E aí, acho que
para isso, a gente tem, acho que monitoramento extensivo é a nossa base, né, em cima de tudo que a gente trabalha. Então, assim, a taxa de sucesso, ela sempre foi a nossa métrica operacional principal, né? A partir da observação da taxa de sucesso, a gente consegue derivar as ações proativas e corretivas para manter e aumentar essa taxa, né? Então, assim, por mais que o Open Finance ele seja feito de padrões, existem pontos que ainda não estão maduros, né? Ou questões de interoperabilidade que acabam aparecendo dentro de uma jornada do usuário, impedindo o sucesso. Então, a gente tenta identificar e corrigir cada um deles, né? E, além disso, a gente tem contato direto com várias instituições. E a gente a gente tem construído um relacionamento sólido com elas, né? Então, a gente consegue trabalhar junto com elas para resolver alguns problemas, né? Então, assim, a gente tem o monitoramento, tem as questões técnicas, a gente tem o contato com as instituições, existem também fatores que fogem da nossa influência, né? E que podem afetar a taxa de sucesso, mas que a gente tenta influenciar mesmo assim, né? Então, assim, por exemplo, o abandono de fluxo de redirecionamento, teoricamente, é uma coisa que a gente não tem ingerência, né? O usuário sai do nosso aplicativo, ele vai para o aplicativo do banco e, por um motivo, ele desiste do processo de compartilhamento. Como é que a gente influencia isso, né? Então, nesse caso específico, a gente tenta fazer com que o processo seja mais claro, né? Deixar o usuário mais seguro antes do momento onde ele vai para o banco dele, né? A gente tenta dar toda a informação necessária, né? A gente tenta fazer essa jornada do usuário ser a jornada com a menor fricção e a maior clareza possível para que a gente tenha um sucesso, né, em conseguir fazer com que o usuário saia do nosso aplicativo, vá para o banco, seja redirecionado de volta e que a gente tenha sucesso, né? E para fazer isso, óbvio, a gente tem estudo de usabilidade, a gente está sempre muito perto dos nossos clientes, né? A gente está sempre inovando nos fluxos, né, na jornada do usuário. Há pouco tempo, agora, alguns meses, a gente lançou uma jornada simplificada, onde a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente se mantém conforme, né, dentro do guia de experiência do usuário do Open Finance, a gente também conseguiu diminuir a quantidade de telas ou de passos que são necessários para o usuário ir para o banco de destino, né? Então, tem uma série de coisas que a gente faz para aumentar a taxa de sucesso da Belvo. Caio, e como a Belvo garante a precisão e a cobertura dos dados do Open Finance ao longo do tempo? Da mesma forma que a velocidade de conexão e a taxa de sucesso são métricas que a gente monitora de perto, a qualidade também qualidade de dados é uma área de monitoramento que ela é permanente e sempre em evolução, né? Então, a gente tem uma estrutura de monitoramento que ele começa lá na checagem, isso depois que a gente fala de monitoramento sistêmico, né? A gente está falando de monitoramento de dados mesmo. Ela começa na checagem de integridade dos campos, né, que a gente chama de schema check. A gente passa por checagens lógicas, né, de esse dado deveria existir acompanhado desse outro dado, sim ou não, e checagens volumétricas, né, eu estou recebendo a quantidade de transações que eu deveria receber, eu estou recebendo a quantidade de informações que eu deveria estar recebendo, né. Então, assim, todas as novas APIs que a gente disponibiliza, elas vêm acompanhadas dessa estrutura, né, que garante que a gente consiga identificar e responder rapidamente a qualquer problema de qualidade de dados. Além disso, a Belvo participa do Squad de qualidade de dados, né, como você tinha dito, do Open Finance, e a gente também tem um relacionamento muito, muito próximo, né, com as instituições, né, com o time técnico das instituições, e o resultado de tudo isso é a qualidade dos dados que a gente disponibiliza para os nossos clientes. Falando do time de desenvolvimento, né, que está por trás de tudo isso, ele desempenha um papel crítico não só no acesso aos dados, mas também para garantir a integração mais fluida dos clientes para acessar esses dados. Você poderia compartilhar como que é o trabalho para ajudar as empresas a aproveitarem ao máximo a solução? O feedback que a gente tem dos clientes hoje é que a experiência do desenvolvedor na Belvo é excelente. E essa experiência ela só é possível porque não só a gente acompanha toda a etapa de implementação dos clientes com o time de soluções, mas a gente também disponibiliza uma documentação e ferramental de altíssima qualidade, né, com Swagger, com coleções de Postman, para que os engenheiros possam desenvolver com confiança e qualidade, né?
Inclusive, no ano passado, a Belvo ficou em 14º lugar entre mais de 100 mil APIs que foram avaliadas no Postman API Awards. Né? O Postman API Awards ele premia as melhores APIs do ponto de vista de documentação, ferramental e usabilidade para os desenvolvedores. Né? Então a gente ficou super orgulhoso, ficamos em 14º, ganhamos um troféu. E isso é só mais uma amostra, né, da qualidade do trabalho que a gente faz aqui e do material que é disponibilizado para os nossos clientes e desenvolvedores. E com o aumento no uso dos dados financeiros, como que a Belvo assegura que os dados dos usuários finais estão sendo tratados de uma maneira segura e ética? Os dados coletados pela Belvo eles são utilizados somente para a finalidade indicada no momento do consentimento. Então a gente tem termos e condições, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que guiam a gente em todo o manejo dos dados. E a gente garante isso internamente com uma série de processos que tem como objetivo certificar ou garantir que o uso dos dados está sendo feito para a finalidade que ele foi indicado. Então, por exemplo, a gente começa, tudo isso a gente começa com o nosso ciclo de desenvolvimento seguro de software, né? Que garante que desde a concepção de novas features ou componentes ou novas arquiteturas, enfim, até a sua entrega, né, até o seu deployment, que ele está coberto por processos que garantem essa segurança. Né? Então, a gente tem, por exemplo, checklists de produto, né, ou de implementação, que determinam ou são um gatilho, por exemplo, para mapeamento de ameaças. Né? Então, a gente tem alguns modelos de mapeamento de ameaça, a gente tem modelos mais simples de mapeamento de ameaça quando a gente está falando de implementações mais simples, e a gente tem a gente tem mapeamento de ameaças mais complexas para quando a gente está falando de coisas mais complexas. Nada entra em produção, né, na Belvo sem que ele seja acompanhado de um processo, né, que garanta a segurança do que está sendo entregue. E aí também a gente tem segurança operacional, né, que é outro ponto importante. Né? Todos os acessos internos na Belvo, eles geram rastreabilidade, né? Todo acesso privilegiado para debug, para suporte, ele gera rastro, né? E ele tem alçada de aprovação, né? Qualquer tipo de acesso que fuja do seu normal, ele exige uma segunda alçada de aprovação, né? Todos os nossos fornecedores são validados, todos os nossos acessos são internos e externos, eles são revistos periodicamente, e além disso, a gente tem as coisas que são óbvias, né? Por exemplo, todas as nossas informações sensíveis, elas são criptografadas, inclusive em trânsito, né? E assim, isso que eu citei é só um pedacinho do que compõe a nossa postura de segurança, né? Então, assim, a gente poderia falar de N coisas que a gente faz aqui com relação à nossa postura de segurança, mas acho que esses aí são os principais. Na sua opinião, quais são os maiores desafios ao equilibrar a inovação tecnológica com conformidade regulatória do Open Finance no Brasil? Quando a gente fala de equilibrar inovação com regulatório, a gente pode falar, por exemplo, de complexidade e dinamismo, né, da regulação. A regulação do Open Finance, ela é detalhada, ela é bem detalhada, né? E ela é atualizada com frequência pelo Banco Central. E aí, para isso, a gente precisa manter um diálogo muito próximo, né, com o regulador, participando dos fóruns, para a gente garantir que a gente se antecipa a essas mudanças, né? E a gente consiga alinhar a nossa inovação a essas expectativas, né, regulatórias. Por outro lado, a gente tem também a parte de segurança e privacidade de dados, né, onde o compartilhamento, né, o trânsito dos dados, eles têm que ser feitos com mais alto padrão de segurança, né, em conformidade com a LGPD e tal. Então, toda inovação ela tem que nascer com esse olhar e com acompanhamento de segurança desde o início, né? E isso, como eu tinha dito antes, ele já é coberto pelo nosso ciclo de desenvolvimento de software, né? Esse nosso ciclo seguro de desenvolvimento de software. E, além disso, a gente revisa, né, continuamente a nossa aderência, né, à regulação, à regulamentação. Mas acho que no final o que a gente fica mesmo é ansioso, porque a gente tem a questão da velocidade de inovação versus a aprovação regulatória, né?
normalmente a gente se move mais rápido do que o regulador, né? Então, para a gente é fundamental a gente estar sempre em contato muito próximo com o regulador para que a gente exerça uma pressão no regulador para que ele acompanhe a velocidade que a gente precisa também. E para finalizar, que inovações ou melhorias estão no horizonte para os nossos produtos de dados e como isso se alinha às tendências do Open Finance hoje? A gente já tem, de modo geral, um produto bem estabelecido, né, de agregação de dados. A gente tem a nossa plataforma estável, com altíssima qualidade, né, com dados enriquecidos, com um esquema que faz sentido, que já está estabilizado, né? Eu acho que o desafio agora é no que a gente constrói em cima disso, né? E aí passa muito por enriquecimento, passa muito por interpretação de dados, por insights, né? Então, assim, uma coisa que a Belpo tem feito é trabalhar para evoluir modelos de enriquecimento de dados. Acho que daqui a pouquinho, né, não posso dar muito spoiler, mas daqui a pouquinho a gente vai ter alguns produtos que eu considero que eles vão ser revolucionários, né? Então, assim, antes a gente tinha enriquecimento baseado em machine learning, né, que hoje é um padrão da indústria, e agora a gente está evoluindo para modelos construídos em cima de inteligência artificial, né? A gente está falando de embeddings, autoencoders, né? Tem um monte de buzzwords aí no meio, né, mas que se traduzem em componentes concretos aqui do que a gente está desenvolvendo. Isso tem um potencial de entregar insights que não eram possíveis antes, né? Além disso, monitoramento em tempo real, né, de alguns aspectos dos dados também é uma coisa que a gente tem, que a gente está explorando, né, para a gente poder entregar no futuro. Então, eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente já faz para você entender do que eu estou falando, né? Exemplo, mudança de padrão de consumo ou mudança de carga de crédito ou de débito das contas, mudança de emprego, mudança de salário, mudança de padrão de consumo. Então, uma série de coisas que a gente acha que tem valor, que a gente pode entregar como produto que a gente está construindo.